Olha, ser palmeirense é viver emoções que só quem acompanha esse clube entende de verdade. E quando chega a Libertadores, então, aí o coração muda de ritmo. Parece que cada jogo vira uma final. Cada detalhe ganha um peso diferente. Não importa se é estreia, se é fase de grupos, se é mata-mata. Libertadores para o Palmeiras sempre tem um sabor especial. Sempre tem aquele clima de decisão no ar. E dessa vez não foi diferente. A expectativa para a estreia do Verdão na Libertadores de 2026 estava enorme. A torcida ansiosa, o elenco preparado, o clube inteiro mobilizado para começar mais uma caminhada no torneio mais importante da América do Sul. Porque o Palmeiras hoje entra em qualquer Libertadores com um objetivo muito claro: brigar pelo título. Mas o futebol, como sempre, arruma maneiras curiosas de complicar as coisas. E dessa vez o detalhe inesperado veio de algo que, teoricamente, deveria ajudar o clube. Uma reforma milionária no estádio acabou interferindo diretamente na logística do time para essa estreia continental. E aí você percebe como o futebol moderno é cheio de fatores que vão muito além das quatro linhas. Não é só tática, não é só talento, não é só escalação. Estrutura, calendário, logística, tudo entra na conta. A reforma no estádio é algo que, claro, todo palmeirense entende como necessário. O Palmeiras cresceu demais nos últimos anos. A Arena virou uma das casas mais importantes do futebol brasileiro. Recebe jogos gigantes, recebe eventos enormes. É uma estrutura moderna que representa o tamanho do clube. Mas reformas desse porte inevitavelmente trazem impactos temporários. E foi exatamente isso que aconteceu no momento em que o Palmeiras se preparava para estrear na Libertadores. O clube precisou lidar com mudanças que não estavam originalmente no roteiro. Ajustes de logística, adaptação do planejamento, alterações no ambiente de jogo. Situações que podem parecer pequenas para quem olha de fora, mas que dentro do futebol fazem diferença. Porque o Palmeiras se acostumou a transformar sua casa em uma fortaleza. Quem acompanha o Verdão sabe o peso que a Arena tem em jogos grandes. A pressão da torcida, o ambiente criado nas arquibancadas, a energia que vem de cada canto do estádio. É um fator que muitas vezes empurra o time para frente, que sufoca o adversário, que muda completamente o clima de uma partida. Então, quando algo interfere nesse ambiente, mesmo que seja temporariamente, claro que existe um impacto. Mas se tem uma coisa que o Palmeiras aprendeu nos últimos anos, é lidar com a adversidade. Esse clube cresceu justamente enfrentando desafios. Pressão de decisão, jogos fora de casa complicados, ambientes hostis, calendário maluco. E mesmo assim o time encontrou maneiras de competir, de vencer, de construir uma identidade vencedora. A estreia na Libertadores, portanto, virou também um teste de adaptação. Um teste para ver como o elenco reagiria a uma situação diferente. Porque Libertadores não perdoa. Cada detalhe conta. Cada jogo pode definir o rumo da classificação. E começar bem sempre ajuda. O torcedor palmeirense sabe disso. A Libertadores faz parte da identidade recente do clube. Foram campanhas históricas, títulos marcantes, noites inesquecíveis, momentos que ficaram gravados na memória da torcida. E sempre com aquele espírito competitivo que virou marca registrada do time. Por isso mesmo a expectativa para mais uma campanha é enorme. O palmeirense entra em cada edição acreditando que o Verdão pode ir longe, que pode brigar de igual para igual com qualquer adversário do continente. E isso não é arrogância. É confiança construída ao longo dos últimos anos. Confiança em um projeto. Confiança em uma comissão técnica que conhece profundamente o clube. Confiança em um elenco acostumado com grandes desafios. Mesmo com a questão da reforma afetando a logística da estreia, o pensamento dentro do Palmeiras continuou sendo o mesmo. Competir. Lutar. Buscar a vitória. Porque no final das contas o que define uma campanha de Libertadores é justamente a capacidade de superar obstáculos. E obstáculos nunca faltam nesse torneio. Viagem longa. Arbitragem complicada. Campos difíceis. Ambientes hostis. Tudo isso faz parte do pacote. E o Palmeiras já mostrou várias vezes que sabe lidar com esse tipo de cenário. O torcedor olha para esse time e vê maturidade. Vê um grupo que entende o tamanho das competições que disputa. Que entra em campo sabendo exatamente o que precisa fazer. A estreia na Libertadores de 2026, portanto, não foi apenas mais um jogo.
Foi o início de uma nova jornada. Uma jornada que todo palmeirense acompanha com o coração acelerado. Porque cada campanha continental traz novas histórias, novos heróis, novos momentos que podem entrar para a história do clube. E o Palmeiras hoje tem tudo para continuar escrevendo capítulos importantes nessa competição. Mesmo quando surgem imprevistos. Mesmo quando fatores externos complicam o planejamento. O Verdão aprendeu a manter o foco. Aprendeu a transformar dificuldade em motivação. E isso faz uma diferença enorme. Porque time grande se mede justamente nesses momentos. Quando algo sai do roteiro. Quando aparece um problema inesperado. Quando é preciso adaptar rapidamente o plano. O Palmeiras dos últimos anos mostrou que tem essa capacidade. Tem estrutura. Tem liderança. Tem mentalidade vencedora. E quando junta tudo isso, o resultado costuma aparecer. A torcida sabe. A América do Sul também já aprendeu. O Palmeiras virou um protagonista constante da Libertadores. Um time que entra em campo respeitado, temido, preparado para disputar cada bola como se fosse a última. E é exatamente isso que o torcedor espera ver novamente nesta campanha. Um Palmeiras competitivo, intenso, focado. Um time que não se deixa abalar por detalhes externos. Que entra em campo com personalidade, com organização, com ambição. Porque Libertadores não é lugar para time acomodado. É competição de quem tem coragem, de quem sabe sofrer, de quem sabe decidir. E o Palmeiras já provou que tem tudo isso. Por isso mesmo, independentemente de reforma, logística ou qualquer outro fator, a mensagem que fica para o torcedor é clara. A caminhada começou. E quando o Palmeiras começa uma caminhada na Libertadores, todo mundo no continente presta atenção. Porque o Verdão, meu amigo, quando entra nessa competição, entra sempre para brigar até o fim. Agora vamos para a próxima notícia. Nos últimos dias, uma onda de rumores tomou conta das conversas entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais, nos grupos de mensagens e até mesmo nas rodas de conversa nas ruas próximas ao Allianz Parque. O motivo dessa agitação seria um suposto recado enviado por ninguém menos que Carlo Ancelotti, um dos treinadores mais respeitados do futebol mundial. A simples possibilidade de um técnico desse tamanho mencionar o Palmeiras já foi suficiente para despertar curiosidade, esperança e muita especulação entre os apaixonados pelo Verdão. Segundo comentários que começaram a circular entre torcedores e páginas esportivas, Ancelotti teria feito uma observação bastante respeitosa sobre o Palmeiras durante uma conversa informal ligada ao futebol internacional. Não houve confirmação oficial, não houve entrevista formal e nem pronunciamento público. Mas o rumor ganhou força rapidamente. Afinal, quando um treinador multicampeão e acostumado aos maiores clubes da Europa menciona um time sul-americano com admiração, é natural que a torcida fique atenta. Para quem acompanha o futebol mundial, o nome de Carlo Ancelotti carrega um peso gigantesco. Trata-se de um treinador conhecido por sua calma à beira do campo, por sua inteligência tática e por sua capacidade única de lidar com grandes estrelas do futebol. E justamente por isso, imaginar que um profissional desse nível possa ter enviado um recado sobre o Palmeiras faz o coração do torcedor alviverde acelerar. Entre as versões que circulam, algumas apontam que Ancelotti teria mencionado o Palmeiras como um dos clubes mais organizados e competitivos fora da Europa. Outros comentários dizem que ele teria elogiado a intensidade do time, a forma como o clube vem disputando títulos nos últimos anos e a mentalidade vencedora que se consolidou dentro do elenco. Independentemente da veracidade dessas informações, uma coisa é certa: o Palmeiras conquistou respeito internacional. Nos últimos anos, o clube deixou de ser apenas um gigante nacional para se tornar uma potência continental. As campanhas marcantes, os títulos importantes e a consistência dentro de campo fizeram com que o Verdão fosse observado com outros olhos por quem acompanha o futebol mundial. Para nós, torcedores do Palmeiras, ouvir que um treinador do calibre de Ancelotti poderia estar observando o clube é motivo de orgulho. Não estamos falando de qualquer profissional. Estamos falando de alguém que já comandou gigantes do futebol europeu, levantou troféus históricos e escreveu seu nome na história do esporte. É por isso que esse rumor ganhou tanta força entre os palmeirenses. Mesmo sem confirmação, a ideia de que o Palmeiras esteja no radar de um treinador desse nível mostra o quanto o clube cresceu nos últimos anos. Aquela imagem antiga de um futebol sul-americano distante da elite mundial vem mudando pouco a pouco,
E o Verdão tem papel importante nesse processo. Nos bastidores do futebol, comentários desse tipo costumam surgir de conversas informais entre profissionais, observadores, analistas e pessoas ligadas ao esporte. Muitas vezes uma frase isolada acaba se transformando em manchete ou rumor. E foi exatamente isso que parece ter acontecido nesse caso envolvendo o Ancelotti e o Palmeiras. Entre torcedores, o sentimento é misto. Alguns preferem manter os pés no chão, tratar tudo como uma simples especulação. Outros já imaginam cenários mais ousados, sonhando até mesmo com uma possível aproximação futura. Afinal, no futebol, coisas que antes pareciam impossíveis acabam acontecendo com o passar do tempo. Vale lembrar que o Palmeiras vive um momento extremamente sólido dentro e fora de campo. A estrutura do clube evoluiu muito. O investimento em categorias de base deu resultado, e o time profissional se manteve competitivo por várias temporadas seguidas. Isso naturalmente chama a atenção de quem acompanha o futebol em nível global. E quando um clube se mantém no topo por tanto tempo, ele deixa de ser apenas mais um time forte. Ele passa a ser referência. O Palmeiras de hoje é visto como exemplo de gestão, planejamento e mentalidade vencedora. Talvez seja justamente isso que tenha despertado algum tipo de comentário vindo do ambiente europeu. O futebol moderno é cada vez mais conectado. Técnicos, analistas e dirigentes acompanham ligas de diferentes continentes, observando jogadores, treinadores e modelos de jogo. Se realmente houve algum tipo de recado ou elogio vindo de Carlo Ancelotti, isso mostra que o trabalho feito no Palmeiras está sendo percebido além das fronteiras do Brasil. E para o torcedor, isso é motivo de orgulho. Quem vive o Palmeiras sabe o quanto o clube passou por momentos difíceis no passado. Houve épocas de reconstrução, temporadas complicadas e desafios enormes para voltar ao topo. Mas a história do Verdão sempre foi marcada pela capacidade de se reinventar. Hoje o Palmeiras é um clube respeitado, temido e admirado. Dentro de campo, o time demonstra competitividade. Fora dele, apresenta organização e planejamento. Por isso, mesmo que esse rumor envolvendo Ancelotti seja apenas uma conversa distante, ele simboliza algo importante. Ele mostra que o Palmeiras está sendo observado. O futebol brasileiro sempre produziu talentos extraordinários. Mas durante muito tempo os clubes enfrentaram dificuldades para competir com as grandes potências europeias, em termos de estrutura e continuidade. Nos últimos anos, porém, alguns clubes começaram a mudar esse cenário. O Palmeiras é um desses clubes. O trabalho de gestão, o fortalecimento da base e a mentalidade vencedora criaram uma identidade muito clara dentro do time. Para o torcedor palmeirense, cada reconhecimento internacional tem um valor especial. Não se trata apenas de elogios. Trata-se de ver o clube sendo respeitado no cenário global. E talvez seja exatamente isso que torna esse rumor tão interessante. Ele representa uma espécie de validação externa do trabalho que vem sendo feito. Nas arquibancadas do Allianz Parque, a torcida sempre demonstrou paixão e intensidade. Cada jogo é uma festa. Cada vitória é celebrada como um capítulo de uma história que continua sendo escrita. Imaginar que pessoas influentes do futebol mundial possam estar observando esse movimento só aumenta ainda mais o orgulho de quem carrega o verde no coração. No fim das contas, independentemente da veracidade do rumor, o que realmente importa é o momento vivido pelo Palmeiras. O clube continua forte, competitivo e com ambição de conquistar ainda mais títulos. E para nós, torcedores, essa sensação de ver o Palmeiras sendo respeitado em qualquer lugar do mundo é algo indescritível. Seguimos apoiando, acreditando e vivendo cada jogo com intensidade, porque ser palmeirense é isso. É sentir orgulho da história, confiar no presente e sonhar com um futuro ainda maior. Se você também vive o futebol com paixão, gosta de acompanhar histórias, bastidores e rumores que movimentam o mundo da bola, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e continuar acompanhando os próximos conteúdos. O seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo cada vez mais histórias, análises e conversas sobre tudo o que acontece no futebol.